Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento sobre pirataria. E o que é pirataria? Também chamada de pirataria moderna, é a prática de reproduzir, distribuir ou mesmo vender produtos sem autorização de seus proprietários ou de uma marca. De acordo com a legislação vigente no país, a pirataria é crime e a pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Ao andar na rua, não é difícil encontrar produtos pirateados, principalmente quando frequentamos locais de comércio livre, como camelódromos, feiras livres e ruas especializadas nesse tipo de produto. Porém, o que poucos sabem, ou mesmo fingem desconhecer, é que esse tipo de comércio prejudica na arrecadação de impostos e também fere o comércio de produtos legalizados, já que eles acabam perdendo na concorrência. Além de tudo, produtos piratas não oferecem garantias contra defeitos, bem como possíveis danos aos consumidores. Entre os produtos que costumam ser pirateados, os principais são roupas, calçados, jogos, livros, softwares, CDs, entre outros. Os remédios também entram na lista de produtos falsificados, o que está preocupando muitas autoridades, já que seu uso pode inclusive matar pessoas. Por que é ilegal? A pirataria é crime, pois viola o direito autoral conforme o artigo 184 do Código Penal. Além de quem vende, o comprador também pode acabar enquadrado no crime de receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal, dependendo da interpretação. Nada disso é suficiente para coibir a venda de material pirata bem debaixo do nariz de todos. A pirataria de filmes acabou migrando para o digital, via torrents e streamings ilegais. Mas, para além do audiovisual, os ambientes virtuais são terrenos férteis para a oferta de itens piratas. A qualificação da pirataria como crime se encontra no Código Penal, no artigo 184, que fala sobre a violação dos direitos autorais e dos direitos que lhes são conexos, e tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Além disso, nos seus primeiros 3 parágrafos, são dados detalhes do que é qualificado como pirataria. O primeiro parágrafo classifica como crime qualquer reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio, de obra intelectual sem autorização expressa do autor, do intérprete ou executante, ou ainda de quem a represente. A pena prevista é a reclusão de 2 a 4 anos e multa. O segundo parágrafo também acrescenta como violação qualquer tentativa de lucro através de distribuição, venda, armazenamento, ocultação, exposição à venda, empréstimo e introdução no país de original ou cópia de obra intelectual reproduzida com violação dos direitos de propriedade intelectual. Estão também incluídos nesse parágrafo aqueles que alugam. E o terceiro parágrafo caracteriza como violação da propriedade intelectual o oferecimento público de qualquer obra sem autorização, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema com o objetivo de conseguir lucro, sendo a pena a reclusão de 2 a 4 anos e multa. E quais os riscos para a segurança da informação e dos dados pessoais? Os principais riscos decorrem de falhas técnicas, erros humanos, ataques maliciosos, eventos climáticos, desastres naturais ou ataques terroristas. O gerenciamento desses riscos, incluindo planos de contingência, é crucial para garantir a continuidade dos negócios. O uso de programas piratas pode levar ao usuário à desconfortável situação de ser guiado pelo software para páginas de phishing. O phishing é uma forma de ataque muito utilizada que, por meio de mensagens e páginas que simulam conteúdos originais para induzir a organização a erro, como, por exemplo, inserir dados pessoais de clientes, de organizações, dados sigilosos, etc., num site privado. Ou também instalar softwares maliciosos que podem prejudicar as máquinas da organização, roubar dados, inserir vírus, entre outros problemas. As perdas sofridas como resultado da pirataria afetam diretamente a rentabilidade da indústria de software. Devido ao dinheiro perdido para os piratas, as editoras têm menos recursos para dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos, com menos receitas para justificar a redução dos preços, sendo obrigadas a transferir esses custos para os clientes. Consequentemente, produtores e fornecedores estão tomando atitudes sérias para proteger suas receitas. Impactos da pirataria nas empresas. Diminuição na venda de cópias legais. O número de cópias autorizadas adicionais que são vendidas não é igual ao número de cópias duplicadas ilegalmente. Os piratas normalmente vendem seus produtos a preço muito mais baratos. Os descontos de preços substanciais induzem algumas pessoas a comprar o produto, o que de outra forma não o fariam. Além disso, algumas cópias não autorizadas
são produzidas por motivos não comerciais, por exemplo, uma cópia para um amigo. Existe diferença substancial entre obter a cópia gratuita de um amigo e ter que pagar o preço da rua. Portanto, algumas dessas cópias não serão compradas se o consumidor tiver que pagar algo que se aproxime ao preço da rua. Efeito dos preços de varejo da pirataria. Os preços das ruas são afetados pela extensão da cópia comercial ilegal. A disponibilidade de cópias ilegais baratas e de alta qualidade reduz a demanda de cópias legais na medida em que alguns usuários compram cópias ilegais em vez de legais. Curiosamente, o efeito sobre o preço da rua das cópias ilegais pode ser positivo ou negativo. O preço da rua cairá se os consumidores não diferirem muito na sensibilidade ao preço. Nesse caso, todos os consumidores são igualmente suscetíveis de comprar um produto pirata se tiverem chance, de modo que o efeito da pirataria é tornar a demanda por cópias legais mais elástica. Se a demanda é mais elástica, o preço de monopólio que maximiza o lucro cai. O cálculo adequado da perda para detentores de direitos deve incluir lucros perdidos em cópias vendidas legalmente, porque a pirataria forçou o preço para baixo, bem como lucros perdidos de cópias pirateadas. Estimativa da quantidade de pirataria. Supondo que a extensão da cópia não autorizada pode ser estimada com precisão razoável, não se pode assumir que todas as cópias não autorizadas são ilegais e representam pirataria. Na verdade, a definição exata do que é e não é um exemplo de cópia legal é uma questão de controvérsia. Diferentes opiniões sobre a legalidade de várias ações levam a diferentes estatísticas sobre o alcance e consequências econômicas da pirataria. Expectativa de pirataria. A expectativa de cópia ilegal pode fazer com que alguns produtos não sejam comercializados, porque o fabricante não acredita que as vendas legais sejam suficientes para recuperar os custos de produção e distribuição. Nesse caso, a perda para detentores de direito é do lucro e dos royalties que teriam sido obtidos se o produto fosse criado e trazido ao mercado. Os consumidores também sofrem um custo nessa situação, igual à diferença entre o valor que teriam colocado nesse produto menos o preço que teriam pago. Perdas sem fins lucrativos. Os lucros da pirataria também representam perdas que não dizem respeito aos lucros diretamente. As cópias falsas de filmes, por exemplo, podem degradar a reputação da empresa que construiu aquele software. Conclusão: a pirataria é uma prática ilegal e prejudicial que tem um impacto negativo na economia, na segurança da informação e na qualidade dos produtos. É importante estar ciente dos riscos da pirataria e evitá-la sempre que possível. Se você for pego participando de atividades de pirataria, você pode enfrentar consequências legais graves. Algumas dicas para evitar a pirataria são: comprar produtos de fontes confiáveis, não compartilhar arquivos piratas com outras pessoas, não utilizar software pirata e reportar atividades de pirataria para as autoridades. A pirataria é um problema sério que deve ser combatido. Ao evitar a pirataria, você está ajudando a proteger a economia, a segurança da informação e também a qualidade dos produtos. Além de consequências legais, a pirataria também pode ter um impacto negativo na sociedade. Por exemplo, a pirataria de softwares pode levar à proliferação de vírus e malwares que podem danificar computadores e roubar informações pessoais. Além disso, a pirataria de produtos culturais pode levar à perda de empregos e à diminuição da criatividade. A pirataria é um problema complexo que não tem uma solução fácil. No entanto, ao estar ciente dos riscos da pirataria e evitá-la sempre que possível, você pode ajudar a fazer a diferença. Esse foi o nosso treinamento sobre pirataria. Muito obrigado por ter acompanhado e fique atento aos próximos treinamentos.